O António José Seguro, aquilo que se comprometeu foi que, se o Partido Socialista ganhar as eleições, os tribunais encerrados reabrem e reabrirão com um serviço às populações. E tem já até discutido em alguns fóruns, e já o disse publicamente, que vê, por exemplo, que alguns dos serviços públicos têm vindo a encerrar. Se fossem feitos bons protocolos e protocolos em condições entre a Administração Central e os municípios, muitos deles poderiam manter-se abertos. Até com a Câmara Municipal a ceder, por exemplo, instalações, que às vezes têm instalações que podem estar disponíveis, que os funcionários, quando a procura é muito baixa, pudessem ter flexibilidade. Às vezes, para receber o papel e para servir a população, nós não precisamos de ter um funcionário que seja deste e deste departamento. Podemos ter um funcionário que faz o interface com a população e que depois gera para trás o processo, especialmente quando temos populações mais idosas que não são muito hábeis, normalmente, a utilizar alguns dos instrumentos. Portanto, o nosso compromisso é: os tribunais reabrem, o que não significa, por exemplo, digo já isto com toda a claridade, que se abra no Tribunal de Ferreira do Zezo todas as varas e tudo. O que se reabre é os tribunais passam a ser a casa onde se fazem os procedimentos associados à justiça. E, por exemplo, eu posso ter um juiz de uma vara administrativa, por hipótese, neste caso uma vara criminal, que seja um juiz que está em Ferreira do Zezo, mas que também está no outro tribunal. Se eu tenho menos processos em Ferreira do Zezo, se calhar também tenho menos processos noutro concelho qualquer, e, portanto, há formas do Estado gerir os seus próprios recursos sem ser a forma que me parece mais simples e mais fácil, que é ir fechando. Nós temos, se não fechamos metade do país, pelo menos metade do país. Portanto, para manter o país aberto em Chaves, em Vila Real, em Porto Alegre, nós temos que ser, e para continuar a prestar serviços públicos às populações, vamos ter que ser mais inteligentes do que andar a fechar nos tribunais. Portanto, o nosso compromisso é que o Tribunal reabre. E reabre como? Reabre garantindo às populações do Concelho e à área e ao perímetro de intervenção do Tribunal os serviços de justiça que eram praticados com recursos. Se calhar vamos partilhar recursos com outros tribunais. Se calhar, em vez de andarmos a fechar tribunais, podemos manter os tribunais abertos, mas em vez de colocar as testemunhas e as pessoas a circular no país para o tribunal mais longínquo, deixar o tribunal aberto, mas fazer mobilizar alguns dos recursos para os tribunais. Portanto, esse é o compromisso que o António José Seguro tem e esse é um dos compromissos que nós assumimos. Fechar serviços públicos. Eu já estava, em parte, a dar resposta a isto. Nós temos dito que agora vão fechar 50% das repartições de finanças. 25 mais 25. Em princípio, se acreditamos que aquilo que está escrito na Troika vale, eles deveriam fechar 25% agora e 25% até 30 de junho. Agora tem mais, não é? E depois, mais um mês depois, penso que é mais um mês ou mais um trimestre, já não estou assim. Tem que fechar pelo menos até, acho que era até meio do ano, acho que era até a 12ª avaliação, era 25 mais 25. Portanto, agora, a pergunta que eu faço é: faz isto sentido? Volto ao meu argumento. O nosso compromisso é que eu posso ter o Serviço de Finanças, o Serviço da Segurança Social, o Serviço do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e posso protocolar com municípios. Não vale a pena ter grandes ilusões, e eu não gosto de fazer política só pela parte fácil. É muito fácil chegar aqui e dizermos assim: se nós formos governo, vai ficar tudo na mesma. Mas não é para isso que nos elegem. Não nos elegem para ficar tudo na mesma. O nosso compromisso é simples. Os serviços públicos podem estar próximos das populações, mas vamos ter de ser mais inteligentes. Porquê é que eu não faço um protocolo com a Câmara de Ferreira do Zezo? E não digo que há um conjunto de serviços públicos que o Estado que tem pouca procura e que o Estado gostaria de racionalizar, e não consigo com a Câmara Municipal manter estes serviços abertos em Ferreira do Zezo, partilhando recursos humanos e partilhando espaço. Porquê é que eu não hei de fazer? Quer dizer, eu em Lisboa sou capaz de fazer a loja do cidadão onde ponho lá os serviços todos. Mas não sou capaz de pensar de forma inteligente
em manter os serviços num território, mas partilhando recursos. Isso não faz sentido. E aquilo que nós dizemos, claro, se eu pensar isto na lógica do Ministério, o que é que me vão dizer? Oh, Sr. isso não pode ser, porque o Serviço de Finanças é o Ministério das Finanças. A Segurança Social e Emprego está no outro Ministério. Os serviços da Direção-Geral de Agricultura então, são ainda outro. Bem, mas se continuarmos a pensar assim, vamos fechando o país e qualquer dia temos serviço em Lisboa e Porto e alguma coisa pelo país. Não pode ser. Esse não é o nosso compromisso. O nosso compromisso é o de procurar manter os serviços públicos junto das populações, fazendo com que o Estado faça o seu trabalho para trás. Ande para trás. Ou seja, eu posso receber um papel em Ferreira do Zezer e ser tratado dentro do Ministério do Emprego, apesar de ter um front office que é partilhado com outros serviços. Quanto à reorganização e ao fecho de conselhos. Bem, nós já tínhamos um compromisso para o fecho de freguesias. Agora ainda vou ter que arranjar outros conselhos. Nós já tínhamos um compromisso para o encerramento de freguesias, que é nós vamos revisitar a lei que fundiu freguesias. Porquê? Porque nós assumimos na altura que eu não digo que não é preciso alterar o poder local. Agora, há uma coisa que é óbvia. É preciso ouvir as populações e perceber como é que se vão fazer a fusão de freguesias, que foi o caso em concreto. Aquilo que o secretário-geral do Partido Socialista propôs ao Primeiro-Ministro foi que se fizesse, primeiro, a alteração da lei eleitoral autárquica. Segundo, que se repensasse as funções e as competências dos municípios. Terceiro, que se alterasse a lei de financiamento local. Quarto, que se fizesse o envolvimento das populações e das freguesias naquilo que fosse o rearranjo dos perímetros de freguesia. O governo, na altura, liderado por um escalabitano, ou pelo menos por um membro do PSD de Santarém, o Dr. Miguel Relvas, acho que ainda se pode dizer doutor, acho que ainda não tiraram o doutor. Bem, é mesmo Guimarães. Pior ainda. Estou brincando contigo. O que é que aconteceu? Escalabitano do distrito. O que é que nos disse? Disse que não. Disse que ia avançar. E disse outra coisa já agora aos conselhos. Até disse que a culpa era do PS, porque o PS tinha assinado o memorando da Troika, e que o memorando da Troika tinha encerramento de autarquias. As freguesias chamam autarquia, como vocês sabem também como eu. E, portanto, que ele até era um tipo bondoso, que não estava a tocar nos conselhos, estava a tocar só nas freguesias. Por isso, se alguém vos vier falar de encerramento de conselhos, é só mais uma violação dos seus compromissos eleitorais e pós-eleitorais. Não está na agenda, não é um assunto que deva ser posto na agenda. Aquilo que nós devemos ter que repor na agenda é a reanálise da fusão das freguesias. Por exemplo, vou-vos dar um caso que não tem nada a ver com Santarém. Há uma freguesia do distrito de, penso que é de Setúbal, do litoral alentejano, mas é distrito de Setúbal. Há uma freguesia cujo perímetro é superior à Ilha da Madeira. É a maior freguesia. Alcácer do Sal. É maior que o coitada da Presidente Junta. Passa o dia, para ponta para a outra, com um carro velho e qualquer dia vai ficar no meio do caminho, seguramente. E, portanto, aquela freguesia é ingovernável para continuar a prestar o mesmo tipo de serviços que ela presta à freguesia. Há poucas pessoas, está bem, há poucas pessoas, mas de uma ponta à outra da Ilha da Madeira é imenso. Portanto, nós vamos voltar a pensar nessa lei e é um compromisso de envolver as populações e as freguesias no redesenho do mapa autárquico das freguesias, que é aquilo que vai ser a nossa primeira prioridade quando formos